O desligamento de um colaborador é um processo que pode ser desgastante, tanto para o DP quanto para o profissional. Porém, em situações em que as duas partes na relação de trabalho desejam encerrar essa parceria de forma amistosa, a legislação nos dá a possibilidade da demissão por acordo. Legislada pela Reforma Trabalhista em 2017, esse tipo de demissão tem duas particularidades que levantam muitas dúvidas nos profissionais de DP e RH. E aí, Bela, temos que esclarecer esses pontos para o pessoal neste episódio do De Frente com o DP. Pois é, Cláudio, é para isso que estamos aqui. Obrigada pelo convite, prometo que você sairá daqui sabendo de ponta a ponta como funciona a demissão por acordo. Bela, conta pra gente, o que é demissão por acordo? Bem, sabe aquela situação em que o colaborador está indo para uma nova oportunidade, mas gostaria de sair da empresa de forma amigável e sem perder os seus direitos? Assim, não há nenhum embate ou situação adversa que justifique a demissão, de modo que a empresa e colaborador definem em comum acordo o fim do contrato de trabalho. E é aí que entra a demissão por acordo, que figura entre as possibilidades previstas pela CLT e protege juridicamente empregador e empregado ao acordarem a rescisão de trabalho. Essa era uma prática comum antes da reforma, né? O colaborador devolvia a multa de 40% ali por baixo dos panos. Muito bem colocado, porque realmente era feito à margem da legislação, que não previa esse tipo de demissão. Então era um acordo verbalizado entre as partes sem respaldo da CLT. Mas agora, com a bênção da legislação, empregador e empregado saem ganhando com essa modalidade de demissão? Sim, a ideia com a demissão por acordo é que nenhuma das partes na relação trabalhista saia no prejuízo. O colaborador não deixa de receber seus direitos, como seria no caso de uma demissão por justa causa, e a empresa não é prejudicada financeiramente, como ocorre em demissões sem justa causa. É um ponto de equilíbrio entre demissão por justa causa e sem justa causa. Sim, podemos colocar dessa forma. Veja bem, atualmente, se o colaborador é demitido sem justa causa, a empresa precisa pagar ao colaborador o aviso prévio indenizado e a multa de 40% do FGTS. Na demissão por acordo, a empresa arca com metade desses valores, tendo de pagar na rescisão 50% do aviso prévio e 20% da multa. Os outros acertos continuam normalmente? Sim, porque já tem relação com o que o empregador deve ao colaborador pelo seu trabalho, como saldo salarial, salários atrasados, férias e 13º proporcionais e férias vencidas. Mas aqui, a vantagem não é apenas financeira para a empresa. Para ela, este acordo é válido porque evita a situação de ter um funcionário insatisfeito em seu quadro de funcionários, com ou sem fit cultural. Em ambos os casos, manter o colaborador poderia comprometer o clima organizacional e os resultados do negócio. O que é vantajoso para o colaborador também, que não fique em uma empresa que não está satisfeito. Ou pode seguir para uma nova oportunidade sem perder alguns direitos, que é uma situação natural no mercado de trabalho. Então, sim, é uma situação de ganha-ganha. E como esses direitos são mantidos nesse tipo de demissão? No caso do colaborador, além de receber parte da multa rescisória e do aviso prévio, ele ainda consegue sacar 80% do saldo do FGTS. O que não seria possível em uma demissão por justa causa, né? Na justa causa, o colaborador não recebe aviso, nem multa do FGTS e nem consegue sacar o valor do fundo de garantia, além de não receber férias proporcionais e perder o seguro-desemprego. Caso não vá para outra oportunidade, o colaborador é segurado pelo seguro-desemprego? Infelizmente não. Esse acordo de demissão não permite solicitar o seguro-desemprego. Portanto, o ideal é que o profissional já tenha outra oportunidade de trabalho à vista. Bem, então em ambas as partes precisam colocar na balança se vale ou não a pena. A possibilidade de negociação abre espaço tanto para que o colaborador não saia do emprego sem verbas rescisórias, quanto para que a empresa não precise gastar tanto com a demissão. E o interessante deste acordo é que nenhuma das partes é obrigada a aceitá-lo, já que a proposta por acordo trabalhista pode ser feita tanto pelo trabalhador como pela empresa. Logo, cada parte dessa relação de trabalho tem espaço para ponderar se vale ou não a pena acatar uma demissão do tipo. Ok, vamos supor que eu quero pedir demissão porque encontrei uma nova oportunidade. Não é o meu caso, tá, Solis? O que eu preciso fazer nesse caso?
É importante que todo o processo seja documentado para garantir a legalidade dos atos. E quais seriam? Deve haver documentos que comprovem a vontade do empregado em rescindir o contrato, os cálculos e valores devidos, a causa da rescisão e testemunhas que comprovem tudo isso. Então, primeiro, você, empregado, que não é você, deve formalizar seu pedido por meio de uma carta de demissão, que deve ser escrita à mão, não pode ser digitada. Nela, você deve justificar o motivo que está levando esse pedido. E me fala por que escrita à mão? Apesar de parecer uma prática antiquada, uma carta escrita à mão tem melhores chances de ser capaz de provar que o trabalhador está agindo de livre e espontânea vontade em sua decisão de se desligar da empresa. É uma forma de proteger os colaboradores. Ok, redigi minha carta e entreguei à empresa. E agora? Bem, junto à carta, o DP deve especificar os valores das verbas rescisórias, o tipo de aviso prévio e a especificação de que o empregado e o empregador concordam com o fim do vínculo de forma consensual, conforme as regras dispostas no artigo 484-A da CLT. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um modelo dessa carta para que possam usar como referência. Depois segue o processo normal de rescisão. Não exatamente, pois além de assinar esses documentos, o termo de rescisão de contrato precisa contar com a assinatura de 2 testemunhas, preferencialmente pessoas neutras na empresa, ou seja, que não tenham nenhum vínculo pessoal ou profissional com o funcionário demitido. Depois, é dada a baixa na carteira de trabalho, que deve ser feita imediatamente após a formalização do acordo trabalhista. Por fim, as verbas rescisórias devem ser pagas em até 10 dias corridos. Caso contrário, pode haver multa por esse atraso, seguindo as mesmas regras dos outros tipos de demissão. E quando o pedido vem por parte da empresa? Segue-se o mesmo procedimento, com a diferença que a carta é redigida pela empresa e não precisa ser escrita à mão. De resto, discrimina-se todos os valores rescisórios e a assinatura de rescisão deve ser acompanhada por 2 testemunhas neutras. E Bela, a legislação barra demissão por acordo em algum caso? Barrar, ela não barra, mas há casos em que a lei é mais rígida, como nas demissões após retorno de licença maternidade e do auxílio-doença. Nestes 2 casos, o pedido só pode partir do colaborador, já que a lei concede um período de estabilidade, sendo de 5 meses para licença maternidade e 12 meses no caso de afastamento pelo INSS. Seja qual for a situação, o colaborador deve abrir mão dessa estabilidade e a empresa precisa seguir rigorosamente o que determina o artigo 500 da CLT. Nele, a lei determina que o pedido de demissão do empregado estável só será válido perante a assistência do respectivo sindicato ou então da autoridade local competente do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho. É uma situação incomum, né? Sim, bem incomum, já que o colaborador abrirá mão dessa estabilidade. Então a lei precisa garantir que não haverá coação por parte da empresa, de modo que as figuras do sindicato ou de alguma autoridade entram em cena. Como vimos, a demissão por acordo trouxe uma possibilidade de encerrar a relação de trabalho de forma equilibrada, beneficiando a empresa e o empregado. Bora rever o que entendemos sobre esse tipo de demissão? Na demissão por acordo, o pedido pode partir tanto da empresa quanto do colaborador, que devem redigir uma carta que formalize o processo. No caso do colaborador, a carta deve ser escrita à mão. A empresa deve discriminar todas as verbas rescisórias que têm uma roupagem diferente nesse tipo de demissão. O aviso prévio indenizado é de 50% do valor do salário, enquanto a multa do FGTS é de 20%. Os outros pagamentos seguem normalmente, como o salário devido, férias e 13º proporcional. É importante lembrar que o colaborador abre mão do seguro-desemprego nesse tipo de demissão. Por fim, nos casos de demissão por licença maternidade ou afastamento pelo INSS, o acordo deve ser feito perante a representação do sindicato ou autoridade do trabalho competente. Bela, muito obrigado pelo papo e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Cláudio. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto super importante e até o próximo papo. E aí, DP, tudo anotado? A qualquer momento você pode voltar nesse vídeo e refrescar a memória sobre o assunto. Ah, e na descrição você vai encontrar uma indicação de alguns materiais para complementar o conteúdo. E você, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro dos principais assuntos do departamento pessoal.
Nos vemos no próximo De Frente com o DP.